Então, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do curso Intervenção Fonoaudiológica nas Disfunções Vestibulares, do diagnóstico à reabilitação, de coordenação da nossa querida Rita Mor. É muito bom a gente ter no nosso corpo docente profissionais que realmente fizeram a história e que continuam fazendo a fonoaudiologia dos dias de hoje, com uma prática, com uma atuação com responsabilidade e trazendo a sua expertise da área. Eu tenho muito a agradecer também a confiança que a Fonotrade sempre depositou em mim e vamos ver como é que fica a apresentação dessa noite. Então, só uma definição muito sucinta. Então, a ciência que estuda a audição e o equilíbrio corporal. Então, eu já vou falando logo de cara que o fonoaudiólogo tem essas matérias, vamos dizer, essas disciplinas na graduação, tanto a avaliação auditiva quanto a avaliação do equilíbrio, ou seja, a avaliação vestibular. O que é o equilíbrio? Então, o equilíbrio é uma função sensorial e motora que tem como objetivo estabilizar o campo visual e manter o controle postural. O que tem a ver o sistema vestibular com tudo isso? Então, é o sistema sensorial que fornece a entrada dominante sobre o nosso movimento e a orientação no espaço. Então, só para a gente contextualizar de quem, né, qual é o sistema que a gente está querendo abordar aqui. Bom, então, fazendo uma pequena revisão histórica, nós vamos falar um pouquinho do Robert Barani, que entre 1913 e 1913, ele começou a fazer pesquisas e descobriu uma associação entre a remoção de cerumen e a questão de tontura. Então, o paciente que ele tirava, ele colocava água dentro do ouvido para fazer a remoção do cerumen, e ele percebia que as pessoas tinham tontura. E, na continuidade dessa investigação, que inclusive ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, ele chegou à conclusão de que a introdução de água dentro do conduto auditivo externo, ele provoca o aparecimento do nistagmo e, além disso, que as patologias do labirinto também provocam desequilíbrio. Então, com essa teoria dele, né, esses estudos, ele levou o prêmio Nobel. Isso falando sobre as provas calóricas. Mas o Barani não se limitou a isso. Ele também, na época, já pensou na cadeira rotatória. Óbvio que não era essa cadeira está linda demais, está muito moderna. Na época dele, era uma cadeira que eu cheguei a ver lá no Hospital Municipal, era uma cadeira de ferro, parecia uma cadeira assim, tipo cadeira elétrica, assim, era uma coisa horrorosa, tinha uma barra que cruzava na frente do paciente, mas, enfim, era a própria cadeira de Barani. Eu procurei na internet uma fotografia, não achei nenhuma. O que eu achei que mais se aproximou é isso, porque ele também conseguiu comprovar que se a pessoa rodasse, fizesse rotações na cadeira rotatória, quando a cadeira parava, as pessoas tinham nistagmo, e com isso ele conseguiu fazer os estudos da resposta nistágmica pós-rotatória, ou seja, após a rotação. Então, por muitos e muitos anos, a otoneurologia se limitou a esse tipo de testes e também aos testes de equilíbrio, que dependiam da avaliação subjetiva do examinador. Então, o teste de Romberg, que é utilizado até hoje, a cadeira também é utilizada até hoje, a prova calórica também veio junto conosco, então, esses testes compunham o que a gente chamava de uma avaliação otoneurológica ou vestibular muito bem feita. Então, o teste de Romberg, né, com a pessoa juntando os pés e tendo que manter o equilíbrio, e as provas do Romberg sensibilizado com a diminuição da base de equilíbrio, colocando um pé na frente do outro ou em cima de uma almofada. E também os testes de equilíbrio dinâmico. Então, o teste da marcha, fazer a pessoa andar para frente e para trás, os passos de Fukuda, que é a marcha parada, então o indivíduo marcha sem sair do lugar, e com todos esses testes dava para ter uma ideia do equilíbrio da pessoa, mas evidentemente eram testes
bastante primitivos e bastante subjetivos. Eis que, em 1929, o Myers ele conseguiu um equipamento como esse daqui, que gravava o nistagmo. Então, isso já foi uma revolução assim enorme, porque se conseguiu estudar o nistagmo por meio do registro. Então, era um equipamento, o indivíduo ficava deitado aqui, provavelmente aqui era para fazer a prova calórica, né? O recipiente de água, os eletrodos colocados periorbital, quer dizer, muito próximo dos olhos, e com isso se conseguia fazer o registro no nistagmo. E isso já providenciou, já permitiu o estudo de várias doenças neurológicas, já se conseguia fazer a medida do nistagmo com olhos abertos e com olhos fechados, então já foi um avanço assim do tamanho do mundo com esses equipamentos. Então, o que é a vestibulometria? Então, a vestibulometria é o teste, né, que vai analisar a função do labirinto e suas correlações com o sistema nervoso central e principalmente com o sistema oculomotor. Então, o que quer dizer isso? A gente não tem nenhum teste, nenhuma maneira de avaliar o equilíbrio que não seja por meio de estimulações do labirinto, então do labirinto periférico, que é composto por 5 estruturas, então 3 canais semicirculares, como vocês estão vendo nessa imagem, o sáculo e o utrículo aqui, né? Então, a estimulação aqui, seja calórica, seja rotatória, ela é levada pelo 8º par craniano até os núcleos vestibulares, onde é feita a correlação com os pares óculo-motores, e por meio da colocação de eletrodos próximos aos olhos, né, aos 2 olhos, a gente consegue captar, então, o resultado dessa estimulação. Essa é a maneira que se usa até hoje, qualquer que seja o teste, a gente usa essa conexão vestíbulo-óculo-motora. Bom, mas qual é a limitação que a gente encontrava com isso, né? Quer dizer, a comunidade científica ela fazia um diagnóstico sobre uma patologia, sobre uma doença vestibular, em cima de um teste que era bastante limitado, que era a prova calórica. A gente trabalhou com isso por anos, anos e anos. Então, sempre fazendo prova calórica que avalia uma frequência muito baixa de estimulação vestibular, ela é muito baixinha mesmo, e, além disso, a gente consegue, desse complexo todo, que são os 3 canais semicirculares, o sáculo e o utrículo, a gente conseguia, né, fazendo a prova calórica, estimular só o ramo superior do 8º par craniano, porque é ele que inerva o canal semicircular lateral, e o caminho, então, desse estímulo de canal semicircular lateral para o 8º, para os núcleos vestibulares pelo 8º par craniano. Então, era isso que a gente observava. Então, era bastante limitado. Se a gente tem uma estrutura que tem 5 partes, a gente está se baseando para dar o diagnóstico da pessoa só olhando para um canal semicircular e achando que isto responde a toda a pergunta sobre essa pessoa, ela tem problema vestibular, poderia ser em outra parte, né, desse sistema vestibular, então ficava muito vago esse estudo. E os estudos, então, continuaram. E outro grande avanço que houve lá pela década de 80, eu também procurei uma fotografia desses equipamentos na internet, também não achei, diga-se de passagem que eu também não sou assim muito expert, como vocês já viram em fazer isso, né? Mas, enfim, o surgimento da vetoeletromistagrografia, esse é a tinta, esse daqui termosensível, mas já foi, nossa, um super avanço, porque ele permitia a gente saber, né, os estudiosos saberem, que não existe só nistagmo horizontal, ou seja, nesse plano. Ele pode ser oblíquo e ele pode ser vertical. E, com isso, o exame ficou muito mais sensível para patologias neurológicas. Então, o exame se chama
otoneurológico, então a gente está chegando mais perto de encontrar mais coisas usando, então, esses equipamentos que eram os veto-eletroestagmógrafos. Muito bem. E a cadeira, qual foi a evolução dela? Com o tempo, aquela cadeira de ferro que eu falei para vocês, que foi a primeira que eu vi na minha vida, ela deixou de ser usada e passou-se, né, as empresas passaram a fabricar uma cadeira que ela faz a prova com rotação com movimento periódico e de amplitude decrescente, ou seja, você coloca o indivíduo na cadeira, leva a cadeira para o extremo e a cadeira vai pendulando de um lado para o outro até a parada da cadeira. Cadeiras motorizadas, vocês podem ver aqui que ela tem um motor, eram cadeiras bem pesadas, enormes. Hoje tem uma cadeira que todos os serviços têm, que é uma cadeira menor, até porque cabe nas salas. A cadeira que eu comecei a trabalhar, ela praticamente pediu uma sala só para essa cadeira de tão grande que ela era. Quem está aí me assistindo e teve oportunidade de frequentar o serviço lá no Hospital Municipal, sabe do que eu estou falando. Era uma cadeira gigantesca, que tinha até um capacete para prender a cabeça do paciente com os parafusos, de modo que a cabeça ficava presa e o indivíduo não conseguia mexer a cabeça. Então, com essa prova, a gente conseguiu, a gente que faz o exame, né? Conseguiu uma análise da resposta nistagmica durante a rotação, ou seja, eu não precisava parar a cadeira e pedir para o indivíduo abrir os olhos, o registro poderia ser feito durante o movimento, e também a grande novidade dessa cadeira é que ela permitia com que a gente avaliasse agora os outros 2 canais semicirculares também, e o que a gente chama em otoneurologia de pares sinérgicos. São os canais semicirculares de cada lado da orelha que respondem ao mesmo movimento. Então, só para dar um exemplo para vocês, se eu faço um movimento assim com a cabeça, os canais que vão responder são os canais laterais, porque eles estão no plano do movimento. Então, eu movimento a cabeça para lá e para cá, e os canais que vão ser estimulados nessa minha pesquisa são os canais laterais. Agora, se eu fizer um movimento, uma posição de cabeça, onde o indivíduo vai balançar com a cabeça assim, ou seja, eu tenho outros 2 canais que vão ser impactados pelo deslocamento do endolínfico, e dessa forma eu consigo pesquisar os pares sinérgicos. E uma coisa super importante, esta cadeira, ela já consegue me dar informações sobre movimentos mais naturais da cabeça, ou seja, movimentos que a gente executa durante o dia, quando eu faço um não, quando eu faço um sim, quando eu me viro para ver se tem alguém me chamando, enfim, qualquer movimento que eu fizer com a cabeça, são movimentos que têm uma frequência maior do que a verificada pela prova calórica, então ela tem essas vantagens aqui. Então, se a gente olhar de novo para o nosso complexo de 3 canais semicirculares, canal lateral, canal anterior ou superior, ele às vezes atualmente ele é chamado anterior, mudou o nomezinho dele, mas em muitas revistas, em muitos artigos ou até em livros tratados, vocês vão encontrar ele com o nome de superior. E o canal posterior que fica aqui atrás. Então, podendo analisar esses 3 canais, eu já tenho como fazer um diagnóstico mais amplo sobre esses 3 canais e agora os 2 ramos, ramo inferior e ramo superior, que inervam todo esse complexo. Portanto, se por acaso eu tiver algum problema no canal posterior ou no canal anterior, eu já tenho como ter esse diagnóstico mais preciso, porque agora, com o advento da cadeira pendular, eu consigo chegar mais próximo deste diagnóstico. Muito bem. Por anos, anos e anos, de novo, a gente ficou trabalhando dessa forma. E
graças ao doutor Ricardo Dorigueto, que me deu esse slide, eu acho ele muito legal, dá para vocês entenderem como a gente já tinha avançado muito quando a gente passou a fazer a veto-eletronistagmografia, ou seja, a gente tinha um equipamento que permitia 3 canais de registro. Então, a gente podia avaliar os canais laterais e verticais, que estão aqui na porção periférica, o soalho do quarto ventrículo, que é onde estão os núcleos vestibulares, é onde chega a informação via o 8º par craniano. Então, os ramos superior e inferior do 8º par craniano, então, os dois e o caminho dele, né, até entrar aqui no tronco cefálico, e também o cerebelo, que é responsável pela qualidade, pela harmonia, pelo bom desempenho de todas essas funções. Então, a gente já tinha avançado muito com o diagnóstico otoneurológico até aquela época. Muito bem. A pergunta que fica para a gente que vai estudar isso, para não, a gente, na verdade, vai fazer o exame, mas para quem atende esse paciente, será que só a análise de movimentos oculares é suficiente para diagnosticar e tratar as alterações do sistema vestibular? Será que nós estamos conseguindo fazer já um bom exame? Parou por aí? Quer dizer, como é que a gente fica daqui para frente? Bom, quando foi desenvolvido o equipamento que todos vocês conhecem, que se chama Bera, o Bera é um equipamento que ele faz a análise da via auditiva por meio da geração de estímulos sonoros. E o VEMP permitiu aos pesquisadores saber que existem respostas miogênicas, então o VEMP são potencial miogênico vestibular, é isso que significa VEMP. VEMP aqui está em inglês a sigla. Então, se descobriu que quando você dá um estímulo sonoro de alta intensidade, existe uma resposta que vai, então, pela via aqui do esternocleidomastoideu, e ela desce e a gente consegue estudar essa via, então ela forma no equipamento, só precisa ter o quê? Precisa ter um equipamento de Bera. Então, ele forma uma onda que vai nos mostrar, então, o CVEMP, o VEMP cervical, ele vai ser uma resposta neural que envolve a orelha interna, que é essa daqui, como vocês estão vendo, o sáculo, o tronco encefálico, que é onde estão os núcleos vestibulares, e a via agora não é mais a via que sobe, mas sim a via que desce e vai para a medula espinhal. Então, na verdade, ela já me dá uma resposta se eu tenho alteração nesta via que leva a informação, então, do sáculo para a via vestíbulo espinal. E também, na sequência, né, dos potenciais miogênicos vestibulares, nós temos o OVEMP, ou seja, o VEMP ocular, onde nós vamos observar a resposta neural envolvendo agora o utrículo, o tronco encefálico e a via vestíbulo ocular. Então, novamente, é uma via que vai permitir também que haja uma onda de acordo com o estímulo, que é a resposta miogênica vestibular para esse exame. Então, já temos aí, já andamos mais um pouquinho, onde é que a gente está agora? Então, a gente tem a prova rotatória, que me permite analisar o funcionamento dos 3 canais semicirculares. Nós temos a prova calórica, que analisa cada orelha individualmente. Então, aqui quando eu faço a prova calórica, eu analiso cada orelha, e essa é a grande vantagem dela, porque, como eu falei para vocês, as provas rotatórias, elas vão sempre estimular pares sinérgicos. Então, é o par que vai ser formado pelos 2 canais que vão responder ao movimento que a cabeça está fazendo. Então, como eu falei, se ela estiver na posição horizontal e eu faço esse movimento, a minha cabeça está assim, ela vai acabar estimulando esses 2 canais semicirculares e, portanto, ela sempre vai fazer o estímulo de pares sinérgicos. E a prova calórica, ou seja, de uma orelha com a outra, tá?
E a prova calórica, ela vai estimular cada canal separadamente. Então, são provas que são complementares. E agora nós temos também o VEMP ocular, que vai avaliar a via sáculo, a via utrículo sacular e a via utrículo ocular e a via sáculo que vai descer pela medula espinhal. Então, nós estamos já conseguindo ter um estudo que está aí me levando a coisas mais importantes, a diagnósticos melhores. Então, a pergunta que às vezes alguém possa fazer, mas o meu serviço, onde eu vou trabalhar, eu preciso fazer tudo isso? Não, vai depender do que o médico está pedindo, mas vocês veem que hoje nós já temos condições de ter um olhar mais amplo sobre toda essa estrutura. Bom, e na década de 80, então, depois que veio o Bera, que veio o computador, então, os equipamentos que eram analógicos, eles passaram a ter registro digital. E após o advento, então, desse registro digital, ficou muito claro que os testes dos movimentos oculares, eles são muito, muito importantes para fazer diagnósticos neurológicos. Então, eles vieram a trazer uma qualidade do exame muito melhor do que a gente conseguia ter olhando para os aparelhos analógicos. Bom, e a coisa, claro, ela veio num crescendo, né? Depois que entrou o computador, aí tudo foi fácil. Então, nós temos equipamentos para filmar e registrar movimentos oculares. Com isso, uma doença que todo mundo conhece como doença dos cristalzinhos, ou seja, a vertigem posicional paroxística benigna, essa doença ela passou a ser muito melhor estudada, muito melhor avaliada e muito melhor tratada com as maneiras de reposição. Isso tudo graças ao momento em que esses movimentos oculares puderam ser principalmente filmados. Então, eu olho o olho do meu paciente e eu posso fazer um diagnóstico melhor, e no registro eu também consigo fazer uma boa leitura dos testes de movimentação ocular, que são testes basicamente neurológicos, não são testes otoneurológicos, a não ser que eu esteja estimulando o sistema vestibular. Mas eu tenho testes que compõem a minha bateria, que avaliam só o sistema óculo-motor. E, com isso, a possibilidade de eu entregar um diagnóstico com uma patologia neurológica, ela cresce muito nesse momento. Bom, então, nós temos a tecnologia digital, e por que a oculomotricidade ela é tão importante? Então, de acordo com o Dr. Zi, né, em 2006, num artigo que ele publicou, a principal utilidade no estudo desses testes é investigar alterações que envolvem os sistemas vestibular e ou óculo-motor. Então, eu tanto posso ter doenças do sistema óculo-motor neurológicas que não afetam o sistema vestibular, como eu posso ter doenças do sistema vestibular periférico que não afetam o sistema óculo-motor, mas eu também posso ter testes que afetam tanto a parte vestibular, né? Eu posso ter resultados, leituras de exame que me permitem chegar a essa conclusão, tanto a parte vestibular quanto a parte óculo-motora. Então, isso trouxe também um avanço enorme nessa questão. Então, o que é possível identificar com os testes viso-óculo-motores? Primeiro, a visão, se a pessoa está enxergando o estímulo, enfim, né? A visão. As vias visuais, o cerebelo que vai coordenar todo esse movimento ocular, é de coordenação quase que absoluta do cerebelo. Então, a falha nas provas oculomotores, ela lança uma suspeita muito grande sobre a alteração cerebelar e, logicamente, também os núcleos vestibulares. Bom, e chegamos, então, ao VRIT, que é, vamos dizer, a última novidade em termos da otoneurologia hoje em dia, é esse equipamento. Nós temos, já está se fazendo estudo de outros equipamentos, mas, no momento, o que a gente tem à nossa disposição para que a gente possa
fazer um estudo completo do indivíduo é o VRIT. O VRIT, como o próprio teste do impulso cefálico, então é um teste que é feito por meio de movimentações. Aqui vocês não estão vendo com movimento, mas ele é feito um impulso rápido, um movimento bem rápido da cabeça, e agora a gente está, em termos de frequência de estímulo, dando um estímulo bastante importante, bastante alto. Então, na evolução dos tempos, nós viemos desde a prova calórica, que começa com uma frequência bastante pequena, né? uma estimulação bastante limitada, vamos dizer assim, passando por movimentos naturais da cabeça e agora terminando, então, com o VRIT, que permite o estudo de movimentações cefálicas com uma frequência maior. E se a gente agora olhar para o nosso complexo, ele está fechado, né? Então, nós temos a prova rotatória e o VRIT, que vão poder me dar informações sobre os canais. Aliás, aqui nessa imagem, dá para ver direitinho o que são pares sinérgicos. Então, aqui estão os dois laterais que vão responder a esse movimento lateral da cabeça. Nós temos o anterior de um lado com o posterior do outro, fazendo um par sinérgico para movimentos assim da cabeça, e a mesma coisa do outro lado, o anterior de um lado e o posterior do outro. Então, esses formam os pares sinérgicos, e conforme eu movimento a cabeça estimulando esses pares sinérgicos, eu vou ter uma resposta, então, que vai me permitir fazer agora uma análise sobre os 3 canais semicirculares em várias frequências de estimulação, o VEMP ocular e cervical, que vão ver as vias vestíbulo espinal e vestíbulo ocular, e também nós temos também a prova calórica, que continua sendo de suma importância, porque ela vai avaliar cada canal semicircular lateral separadamente. Então, se a gente olhar ao longo do tempo, a gente vê da onde a gente veio e aonde a gente está chegando agora. Então, eu falo que a otoneurologia, do jeito que ela está agora, ela é um adulto jovem, né? Então, na base dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, então tem muita coisa para sair ainda. Então, pensando nisso, e também eu estava esquecendo de falar, já saíram também as plataformas portáteis para o estudo do equilíbrio. Então, aqueles testes que eu falei no comecinho da apresentação, o Romberg-Barré, testes que, então, se fazia com o olhar do examinador, um olhar subjetivo, hoje em dia também se consegue avaliar isso por meio do computador. Então, o advento do computador fez com que a gente tivesse um estudo bem amplo da função vestibular. E onde se insere o fonoaudiólogo nessa questão inteira, né? Então, primeiro, eu acho que quem faz esse exame é o fonoaudiólogo. Tem muito fisioterapeuta que hoje está fazendo também avaliação otoneurológica, mas eu acho que, voltando para a definição de exame otoneurológico, que compreende as avaliações auditivas, ou seja, a avaliação auditiva não é só audioimpedância, pode ser bera, pode ser eletrocócleo, pode ser qualquer um outro exame, além, claro, da áudio da impedância. E a função vestibular. Na formação do fisioterapeuta não existe essa cadeira, pelo menos a parte de audição, eu sei que não. Da parte vestibular, até onde eu sei, também não sei se já atualmente alguma faculdade pôs isso no currículo, mas até há pouco tempo atrás não tinha. Então, eu acho que a competência de fazer esse exame é do fonoaudiólogo. Depois, uma outra porta que se abriu é a possibilidade de avaliar os testes de motricidade ocular em crianças que são portadoras de distúrbios de leitura e escrita. Hoje em dia tem muito artigo científico mostrando que essas crianças que têm esse problema, elas têm muitas vezes alteração de motricidade ocular, e uma boa avaliação desses testes permite ajudar na terapia dessas crianças. Ao fonoterapeuta que trabalha com terapia, então, ajuda essas crianças. Depois, os testes
a plataforma de equilíbrio e as provas rotatórias, que não são difíceis de fazer em crianças. Então, criança que tem problema de histórico de risco de nascimento, então ela pode, se tiver problema de equilíbrio, são provas que podem ser feitas tranquilamente. O VERRIT também já tem trabalho científico mostrando isso em criança. Hoje em dia, a gente tem visto também, inclusive no EIA, a Aline, que é a Cabral, que é uma fonoaudióloga lá do Nordeste, eu acho que ela é de Aracaju, ela está fazendo um estudo do uso de potenciais do VEMP em triagem neonatal em bebês de risco. Então, também tem essa porta que está se abrindo. Que mais? Participar de grupos de pesquisa em otoneurologia. Então, quem quiser continuar a formação acadêmica tem muito caminho pela frente. Fazendo parte de uma equipe multidisciplinar de diagnóstico e o que é a menina dos olhos para mim agora, que é a questão da reabilitação vestibular. Então, eu aprendi muito nesses anos todos sobre avaliação vestibular, mas eu sempre me achei limitada porque não poderia continuar dali para frente. Quer dizer, você faz um exame super bonito, bem feito, tem toda essa possibilidade, e o paciente termina onde? Tomando remédio? E o pior é que a gama de remédios também à disposição, apesar dela ser ampla hoje em dia, a maioria dos médicos, principalmente de serviço público de saúde, acaba preferindo um ou outro sal, enfim, existe aí uma... Então, a minha questão sempre foi essa, e a partir também dos anos 90, por aí, eu fui me interessar na questão da reabilitação vestibular. Então, a reabilitação vestibular, ela é definida como um processo terapêutico que visa acelerar os mecanismos de compensação central nos distúrbios do equilíbrio por meio dos mecanismos de plasticidade neuronal. Então, a pergunta que fica, quem vai trabalhar com reabilitação vestibular precisa entender o quê? Primeiro, conhecer a anatomia, fisiologia e as principais doenças do sistema vestibular. Isso é sine qua non. Quer dizer, um médico te manda um paciente dizendo que ele tem uma migrânia, ou que ele tem uma doença de Meniere, ou que ele tem, sei lá, uma outra doença qualquer que tá provocando, teve uma neurite, uma neuronite. Então, como é que fica o teu conhecimento a respeito dessas doenças? Depois, entender muito bem os mecanismos de compensação vestibular. A compensação vestibular é um mecanismo neurológico que permite ao indivíduo que teve uma lesão vestibular ela compensar a informação, quer dizer, um labirinto está lesado e o outro está funcionando normalmente. Então, o sistema nervoso central ele compensa esse déficit de modo que, funcionalmente, o indivíduo consegue desempenhar as atividades dele. Então, ele precisa, o fonoaudiólogo que vai trabalhar com isso, precisa entender de compensação e neuroplasticidade. Onde entra a neuroplasticidade na história de compensação? Depois, saber conversar com o paciente, entender o que está sendo impactado na vida dele, o que é da vida dele pregressa, que atualmente ele não consegue fazer. E, com isso tudo, então, conhecer os programas, conhecer os exercícios, conhecer tudo que foi feito até agora, para desenvolver, então, um programa personalizado de tratamento. Então, revendo um pouquinho a história disso, olha, isso aqui começou em 1945, portanto, não tem nem 100 anos que a gente está falando de exercícios para reabilitação vestibular, que foram vindo ao longo do tempo. A primeira publicação que conhecida, né, é de 1945, desses autores, Cawthorne e Cookson. Cawthorne era um otorrino, Cookson um fisioterapeuta, e eles que publicaram o primeiro protocolo que foi realmente adotado pela comunidade científica, vamos dizer assim, para a melhora das patologias vestibulares. Então, é um programa de exercícios baseados em movimentos oculares, como vocês estão vendo aqui,
movimentos cefálicos, como vocês estão vendo aqui, e trabalho de equilíbrio, então sentar e levantar, exercícios de marcha, então são vários exercícios que são contemplados por esse protocolo de Cawthorne-Coetzee. E, obviamente, a gente não pode deixar para lá a tecnologia que veio nos ajudar e muito. Então, as plataformas de equilíbrio que servem para estudar, né, para quantificar o tamanho da lesão ou enfim, da hipofunção que o paciente tem em relação ao equilíbrio, elas também têm outras utilidades, qual seja trabalhar o equilíbrio com essas plataformas. Então, o indivíduo fica em cima dessa base, essa base ele tem que ficar aqui em cima e ele tem que, com movimentos corporais, movimentar essa peça conforme vai sendo solicitado aqui na tela, nessa tela de televisão, né? Nós temos os joguinhos de Wii Fit, nós temos a realidade virtual, então são todos equipamentos que vieram agregar a nossa possibilidade de trabalhar com esses pacientes com reabilitação vestibular. Resta saber se isto vai fazer parte do dia a dia de vocês, se vocês querem, o que é que vocês acham disso, quanto isso ajuda, enfim, é uma questão de estudar realmente a reabilitação vestibular. E aonde se insere agora o fonoaudiólogo que vai trabalhar não com avaliação? Então, eu não quero trabalhar com avaliação, eu quero trabalhar só com reabilitação vestibular. É possível? Sem sombra de dúvida, é. Ele vai fazer parte da equipe multidisciplinar de tratamento de pacientes com disfunções vestibulares. Ele vai programar exercícios de motricidade ocular novamente para ajudar no tratamento. Então, ele pode avaliar, se ele quiser avaliar, né, se ele gostar de avaliar, mas ele pode solicitar essa avaliação de algum fonoaudiólogo que faça isso e pensar, ajudar o fonoterapeuta ou ele mesmo trabalhar esse sistema oculomotor que está deficiente no momento. Avaliar e tratar o equilíbrio em crianças do sistema vestibular, tem muito trabalho científico que fala do uso da reabilitação vestibular e cada vez mais os pediatras estão se inteirando dessa questão, muitos deles já pedem reabilitação vestibular para pacientes que têm sintomas, né? Quais sintomas seriam esses? Então, por exemplo, uma criança que não consegue andar no escuro, uma criança que se bate em todo lugar que vai, uma criança que não consegue andar de ônibus, de metrô, que é o que a gente chama de cinetose. Então, são crianças que têm provavelmente uma disfunção do sistema vestibular. Essas crianças podem ser reabilitadas por meio da terapia de reabilitação vestibular. E, finalmente, participar novamente de grupos de pesquisa em reabilitação vestibular.